assunto é com Murilo Rocha. Muito bom dia para você, Murilo Rocha. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. É má notícia aí, né, pro governo federal, essa greve dos professores nesse momento, né, de universidades aí públicas, enfim. Momento complicado e delicado, né? Os professores também reivindicam, estão certos, né? Estão há muito tempo sem receber aumento, momento delicado. A gente vai acompanhar o desenrolar desse movimento, lembrando que outras entidades aí também federais, Polícia Federal, a ABIN, todo mundo também reclamando aí a falta de correção aí dos salários, né? Reajuste dos salários, e também estão protestando. Ou seja, o governo federal, que já tem um problema aí nas contas, ainda enfrenta reajuste de algumas categorias e o problema tende a se agravar. Lembrando que nesse caso aí não é protesto só das federais, né? Das universidades, né? Eu acho que é geral, né? Das universidades, eu acredito que não são só universidades federais aí. Acho que há também outras universidades envolvidas aí. O Cefet também está envolvido nesse... Pois é, são federais. Só federais. Só federais. Então, ou seja, está tudo na conta aí realmente dessa falta de reajuste aí que os professores cobram do governo federal. Como eu disse, juntando com outras categorias aí que vão pressionar o governo federal em cima de reajuste. Agora, o assunto principal de hoje é uma reunião importante que acontece em Brasília. Temos uma reunião hoje em Brasília. Rodrigo Pacheco vai se reunir com os governadores. O senador Rodrigo Pacheco recebe hoje os governadores de alguns dos principais estados do país. Na verdade, os governadores que os estados acumulam as maiores dívidas com a União. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e o governador de Goiás também, Ronaldo Caiado, estão confirmados aí nesse encontro com o presidente do Congresso, senador mineiro, Rodrigo Pacheco. Qual que é a ideia dessa reunião? A ideia dessa reunião é formular uma espécie de uma contraproposta àquilo que apresentou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vocês se recordam aí que o ministro Fernando Haddad apresentou uma proposta que os estados poderiam reduzir a taxa aí de correção, né? A taxa que é cobrada aí de juros sobre a dívida, se entregassem mais vagas do ensino médio ali, né? Que o governo, agora me faltou a memória aqui, o ministro da Fazenda fez a proposta de redução, do ensino médio, aquela proposta do Haddad? Ensino médio técnico. Ensino médio técnico, era isso. Obrigado, Bruno. É isso, poderia bater a dívida ali com a oferta de vagas do ensino médio técnico, os estados. Só que isso não satisfez muito bem os estados e poderia também abater um percentual da dívida com entrega de ativos, né? Minas tem interesse aí, talvez, de federalizar a Codemig, a Copasa e até a CEMIG, que poderia entrar nesse jogo. Vocês se recordam disso. Então, há essa discussão ainda, mas a proposta do Haddad botou um limite de até 20% para a redução, né, dessa dívida com entrega de ativos. Os estados querem mais, querem negociar mais, e essa reunião hoje do Rodrigo Pacheco com os governadores, os estados devem em torno de 740 bilhões de reais para a União. Só Minas Gerais é responsável por 160 bilhões de reais dessa dívida de 740 com a União. Então eles querem outros mecanismos, né? Por exemplo, além dessa redução aí dessa taxa de juros, que hoje é 4%, né? A dívida é corrigida pelo IPCA mais 4%. Além dessa redução, eles querem ainda abater mais do valor total com essa entrega de ativos. Mas esse é um desejo muito de Minas Gerais. E essa reunião do Rodrigo Pacheco hoje com outros estados é justamente entender os problemas para poder fazer uma regra única, porque não existe a possibilidade de ter uma regra que só valha para Minas Gerais, né? Então, tem que se construir uma legislação que também atenda outros estados aí nas suas demandas. Então, o Pacheco vai escutar hoje os governadores e juntos vão tentar formular uma contraproposta para o ministro Fernando Haddad considerar aí, ver se é possível fazer esse arranjo. O Haddad se mostrou muito fechado e muito hermético nessa primeira reunião, fez uma proposta, né, no entendimento dos governadores, bastante conservadora, e ele está fora do país nesse momento, está viajando para fora do Brasil e disse que vai analisar assim que voltar, mas que aceita negociar desde que não prejudique as contas da União. Ou seja, ele já dá um aviso também que não vai fazer nenhuma gracinha, né, não vai fazer nenhuma loucura aí para atender o pleito dos governadores. Mas está na mão do Rodrigo Pacheco tentar unir os governadores em torno de uma proposta única
para colocar na mesa do ministro da Fazenda e ver se avança nessa proposta da dívida dos estados. Lembrando que Minas não está pagando a dívida, conseguiu aí, no final do ano, que quando vencia o prazo, conseguiu prorrogar por 4 meses mais, sem pagar essa dívida, e agora está pedindo ao Supremo, junto com a União, está pedindo mais 6 meses para poder ficar sem pagar essa dívida até que essa proposta seja concretizada, ou seja, Minas pode ficar aí até outubro sem pagar essa dívida, caso essa prorrogação de mais 6 meses seja aprovada. Tudo isso é para tentar achar aí esse sistema, esse mecanismo, né, que seja menos punitivo para os estados no pagamento da dívida. Acho que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também ele está um pouco inflexível nessa negociação. Logicamente, ele está olhando para o cofre da União e ele está certo nisso, mas ele tem que ver também a possibilidade aí dos estados terem formas mais tranquilas, né, menos pesadas aí para reduzir esse montante dessa dívida, que hoje é de 740 bilhões de reais, a dívida dos estados com a União. É isso, Bruno, Luciana.